Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro KA11 da Sparta. Aqui, meus amigos, é a casa da Sparta praticamente. Iremos falar do relatório do mês de maio, que segundo o relatório trata dos dividendos pagos em maio. Antes disso, a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o dividend yield distribuído pelo fundo foi de 14,15%, o que é um dividend yield muito top, considerando que esse fundo tem uma pegada high grade, mas a gente já poderia considerar ele um fundo middle risk. Como assim, Adriano? É porque para Fiagro, ele basicamente é um fundo high grade, que ele é um dos mais defensivos que tem no mercado. Mas a taxa que ele está cobrando, a taxa média que ele está cobrando aos devedores dele, é uma taxa já no iniciozinho do middle risk, que é CDI mais 3%. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no relatório do fundo. E no momento, o P sobre VP dele está 1,04. Sim, meus amigos, com toda a queda que está havendo no mercado de Fiagros, ele está com o P sobre VP de 1,04, ou seja, com 4% de ágio, ou seja, acima do valor patrimonial dele. A maioria dos Fiagros está com desconto bem bom. Até os fundos sem problemas estão com desconto entre 10% a 15%, ou seja, com o P sobre VP de 0,85 a 0,90. Os com problema estão 0,80 ou até abaixo. Mas os bons, sem problemas, estão entre 0,85 e 0,90. E ele aqui está 1,04, ou seja, está com 4% de ágio. Então você tem que refletir sobre essa questão para ver se vale a pena ou não colocar ele na sua carteira, apesar dos dividendos dele estarem muito bons. Ele está praticamente pagando o mesmo yield dos fundos high yields e ele com essa pegada mais high grade. Então, agora se a gente pegar e trouxer esse dividendo distribuído por ele nos últimos 12 meses para o valor patrimonial, há um aumento no dividendo yield, que já era um dividend yield bom e se torna melhor ainda de 14,68%. O dividendo que vai ser pago na próxima semana vai ser mais uma vez de R$ 1,15, igual aos últimos 2 meses. Terceiro mês ele pagando em 15, o que equivale, se ele fosse um fundo de base 10, seria 11 centavos. A maioria dos high yield no mês de maio e nesse mês agora estão pagando nessa faixa de 11 centavos. Alguns com algum problema estão pagando uns 10 centavos, mas a maioria dos Fiagros está pagando essa faixa de 11, ou seja, ele está na média desses fundos, só que ele é high grade, enquanto esses outros fundos são high yield, ou seja, eles são mais arriscados, aqui é menos arriscado e com o mesmo yield, até por isso ele está cobrando esse ágio, enquanto esses outros estão mais baratos, estão com desconto. Esse dividendo distribuído no mês seria equivalente a um yield do mês de 1,09%. Passando aqui para o relatório do fundo do mês de maio, como eu falei para vocês, o valor da cota patrimonial no momento que foi encerrado o mês estava de R$ 101,48. Então, novidade interessante sobre o fundo daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. E o valor que vai ser distribuído, como eu falei, é igual a esse aí, de R$ 1,15. Aqui no relatório ele diz que esse aí se trata do que foi pago em maio, mas também em junho vai ser esse R$ 1,15 também. E como eu falei para vocês, a carteira do fundo tá com esse carrego médio aí de CDI mais 3%, como eu falei, é como se fosse a base e o iniciozinho do middle risk. Mas tem gente que considera o middle risk já acima de CDI mais 2,5. E mais um detalhe importante, mostrar para vocês que enquanto vários outros Fiagros estão com problema de inadimplência, vários Fiagros tomando calote, ele aqui tá 100% das empresas adimplentes, ou seja, todo mundo pagando em dia. Tá aqui, chegamos aos comentários do gestor em relação ao relatório do mês de maio, e a primeira notícia é essa questão, que no mês passado o fundo teve um lucro de R$ 1,06, ele pagou quanto? R$ 1,15, ou seja, ele teve que colocar 9 centavos que ele tinha em reserva para complementar esse pagamento, para linearizar esse pagamento que ele tem reserva, então ele está usando para isso. O valor da cota patrimonial pós a distribuição, ou seja, já excluindo esse R$ 1,15, a gente viu que o valor da cota patrimonial era R$ 101,48, então retirando R$ 1,15, caiu para R$ 100,33. Olha, já está avisando, esses 33 centavos será integralmente distribuído até o mês de julho, exatamente porque ele tem um detalhe aqui que a gente vai ver do lado daqui a pouquinho, e quem é mais curioso já está vendo. Vamos citar isso daqui a pouquinho. Ele gosta de dizer o seguinte, que o valor da cota patrimonial do CRA 11 é R$ 100, assim como os irmãos dele, o Juro 11 e o CDI 11 lá dos FIINFRAs. Todos são considerados cota patrimonial R$ 100. O que passa esse valor da cota patrimonial é reserva e pode ser distribuído a qualquer momento. Então, a grande novidade que eu queria trazer para vocês, que está sendo citado nesse relatório, é exatamente que no dia 10/6, ou seja, no início dessa semana, o fundo anunciou mais uma emissão de cotas e dessa vez ele deseja captar quanto? Vamos mostrar agora mesmo. O fundo deseja captar R$ 150 milhões. Para quem não sabe, esse aqui é
é um fiagro relativamente recente na nossa bolsa e ele é bem pequeno ainda. Ele não tem nem 100 milhões, ele na prática ele tem 50 milhões de patrimônio líquido e ele quer quadruplicar o tamanho dele, passar de 50 milhões para 200 milhões. E como esse é um fundo, como a gente está vendo que ele está com ágio, é um dos poucos fiagros que podem emitir sem ter problemas. Por quê? Exatamente por causa dessa questão. Como ele está com ágio, ele consegue emitir no valor patrimonial e conseguir interessados para comprar, já que ele está com ágio e ele vai ficar mais barato que o valor de mercado dele atualmente. Então, para vocês terem ideia, ele está considerando o valor patrimonial R$100, como a gente já viu, se você olhar aqui no texto, só que ele vai cobrar mais uma taxa de 2,30, ele vai ficar o valor total de 102,30, um valor por cota para subscrição, só que o valor de mercado dele atualmente é mais de 104, ou seja, você vai ter um ganho aí de R$2, entre aspas, né? E o valor da subscrição vai ter um fator de 3. Normalmente o valor da subscrição é abaixo de 1, ou seja, digamos que seja 0,50, ou seja, você a cada 10 cotas vai ter o direito a subscrever 5, vai ter esse direito de subscrever 5 cotas, mas aqui não, é 3 vezes o valor, ou seja, para cada cota que você tem, você vai poder subscrever novas 3 cotas. Por isso, eu fiz uma movimentação na minha carteira, não vou falar exatamente qual foi, mas nessa movimentação eu adquiri 7 cotas do CRA e vou ter direito a subscrever até 21 cotas. Então é isso, o fundo basicamente vai quadruplicar de tamanho. Isso é muito bom, né? Porque ele vai diluir mais ainda as posições que o fundo tem, os devedores que o fundo tem, e melhora ainda o fundo, porque o fundo já é bom, já é bem diversificado, vai ficar mais diversificado ainda. Voltando aqui para o relatório, você vê que no mês de maio o fundo negociou 26 ativos que possuem na carteira, realocou 10% da carteira, colocou um novo emissor na carteira, ou seja, um novo devedor, a Camil. A carteira atualmente possui 42 ativos, sendo em 19 setores, 72% da carteira está indexada ao CDI, com a taxa média de CDI mais 3,3% e 28% indexada a IPCA, mais 8,5% ao ano. No total, no geral, eles fazendo as contas, o carrego médio da carteira fica CDI mais 3%, que eu já falei para vocês, já comentei, e ele já foi mostrado lá em cima. E agora eu gostaria de perguntar para você possui o CRA 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em diminuir a sua posição, aumentar a sua posição ou até mesmo zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários qual outro fiagro você possui na sua carteira. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views é a meta que a gente está pedindo para trazer mais uma leitura do relatório do mês de junho aqui do CRA 11. Ajude a gente a bater essa meta aqui. O último vídeo que a gente trouxe, que no caso foi o primeiro que a gente trouxe sobre o CRA 11, foi um fracasso, uma derrota. E a gente não quer que aconteça mais isso, para ele não passar mais 2 meses na geladeira. E até porque, se ele fracassar de novo e de novo tiver uma quantidade baixa de views, a gente não trará mais leitura de relatório nesse ano de 2024, somente em 2025. Então se liga, porque 2 fracassos seguidos geram uma geladeira maior, mais duradoura para o fundo. Então nos ajude a gente bater essa meta do CRA. Aqui a gente traz os últimos dividendos distribuídos pelo fundo nos últimos 12 meses. E ele fala sobre a questão da política de gestão do fundo e que todos os valores que excedem a R$100 são elegíveis de distribuição, ou seja, eles se consideram como reserva do fundo. E a apuração dos resultados do fundo é feita pelo regime contábil de competência, que compreende o quê? Correção monetária dos ativos e ganhos ou perdas com a marcação de mercado. Isso subtraído dos valores de despesas do fundo. Então a gente vê, como eu falei para vocês, ó, que nos últimos meses ele estava pagando 1,15, mas chegou a pagar 1,25 e 1,20 e ó, mas tinha chegado a pagar 1,15 de novo no mês de dezembro. Mas também ele teve alguns meses no ano passado que distribuiu um dividendo muito bom, 1,50 em junho, 1,36 em agosto, 1,30 em setembro. Isso aí também tem essa questão, ele puxou esse dividend yield que eu passei para vocês no início do vídeo para cima. Se não fosse essas distribuições top que aconteceram no ano passado, ele não estaria com esses 14,68% que eu falei para vocês, considerando ele no valor patrimonial. Então aqui temos a DRE do fundo e a gente vê que o fundo, focando aqui só nos últimos 2 meses, abril e maio, teve um aumento aqui nos resultados, ou seja, na receita que o fundo obteve nos ativos em CRA e caixa. Caixa ele tem pouco dinheiro, por isso que rende pouco. Você vê aqui que o valor de caixa é bem ridículo, digamos assim. O valor que ele recebe mais é nesses pagamentos dos CRAs mesmo. Então você vê que ele teve um crescimento do mês de abril para o mês de maio, até porque, como ele é muito atrelado ao CDI e teve mais dias úteis no mês de maio, faz sentido receber mais dinheiro. Então cresceu a receita dele de 458 mil para 590
395 mil, cresceu praticamente 150 mil. As despesas também subiram, mas subiram relativamente pouco comparado ao crescimento das receitas. A gente vê que parece que teve um erro aqui na digitação da taxa de administração e performance. A taxa de administração é normalmente maior e aqui eles tinham colocado a taxa de performance maior do que a de administração. Eu acho que está invertido aqui, o cara que digitou errado. No final das contas, o resultado do fundo no período, ou seja, o lucro do fundo no mês de abril foi 397 mil e no mês de maio foi 523 mil, ou seja, cerca de 125 mil de diferença. E nisso o que acontece? O resultado do fundo no mês de abril foi apenas 80 centavos, mas como ele tinha muito dinheiro em reserva, você vê aqui embaixo a reserva do fundo, chegou a ter R$1 em reserva no mês de fevereiro praticamente, conseguiu complementar a distribuição em 35 centavos, colocou 35 centavos para pagar esse R$1,15. E agora de novo colocou mais 9 centavos e aqui ele diz que resta 44 centavos de reserva, mas a gente viu ele falar lá em cima que tinha 33 centavos, ou seja, tem alguma coisa errada aí, ou é 33 centavos ou é 44 centavos, não faz sentido é ter 44 centavos aqui e ele ter citado lá em cima antes 33 centavos, alguma coisa deve estar errada aqui nessas contas deles. E aqui a gente chega na carteira do fundo, a gente vai ver que se for comparar com os irmãos dele, os FINFRAs lá, o Juro 11 e o CDI 11, ele tem bem menos ativos, lá ele tem mais de 80, aqui ele tem apenas 42, eu marquei aqui para vocês as taxas mais altas, que são taxas aí já high yield, mas só que na média ele acaba sendo um fundo, como eu falei para vocês, middle risk, quase high grade, porque a maioria das outras taxas são realmente high grade ou middle risk, na média maioria middle risk. Então você vê que ainda tem umas high yields aqui, como essa Solifitec, tá CDI mais 5,5, como a da Futura Agronegócio, que tá CDI mais 5,6, como da Coagril, CDI mais 4,9, e as da Solub, que a Solub é o que eu gosto sempre de falar, ela deve a muitos fiagros, tomara que ela nunca dê problema, mas se ela der, ela deve a tantos fiagros, tem tantos fiagros com ela na carteira, que se ela der algum problema de não pagar, vai sair dando calotezinho em vários e vários fiagros. Aqui ela tá com CDI mais 7,1 e CDI mais 7,4. E você vê que as maiores posições do fundo são essas aqui, ó, Capal e Solifitec, 6,2% do patrimônio líquido atrelado a esse devedor e 5,9% atrelado a esse outro devedor. Eu sempre lembro que o ideal é que seja até um 5, mas 6,2 e 5,9 para mim tá bem ok. Então, aqui são os 28 primeiros devedores, você vê aqui a lista do devedor do lado, você vê que tudo aqui é CRA, tá aqui ó, tipos, tudo CRA, você vê aqui as taxas, aqui você vê o patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. Infelizmente aqui para mim falta ele colocar os valores propriamente dito que está investido em cada um, mas se você quiser você faz a conta, né? Coloca 6,2 e multiplica por 50 milhões atualmente, que é o valor que o fundo possui de patrimônio líquido. E para fechar a carteira do fundo, a gente tem os últimos devedores aqui, os últimos 13 devedores. O que ele tem em caixa é quase que irrelevante, só 0,4% do patrimônio. Você vê que o resto é tudo CRA mesmo. O fundo é 100% CRA, não tem outro tipo de ativo. Tem alguns fiagros que tem FDIC Fiagro, tem outros fiagros na carteira, ele não. Ele é 100% CRA. E aqui temos as taxas. Aqui desse lado não tem nenhuma taxa que eu considero high yield, por isso que eu não marquei nenhuma. E aqui temos o patrimônio líquido indexado a cada um desses devedores. Isso aqui é tão baixo a dívida que não chega nem a ser 0,1% do patrimônio líquido. E para fechar o vídeo aqui a gente traz top 5 setores do fundo, que são cooperativa de insumos, açúcar e etanol, avicultura, frigorífico e distribuição de insumos. Totaliza aí 55% atrelado ao top 5 setores, ou seja, não são os top 5 devedores, são setores, ou seja, ele é bem diversificado até nisso aí. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo, já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views, sim, 500 views. Se a gente bater essa meta de 500 views, estaremos trazendo no início do mês que vem, de julho, o relatório do mês de junho aqui do Crãos da Esparta. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!